Dinheiro, Mestres do Jogo, de Anthony Robbins. Capítulo 4. Dominando o dinheiro. É tempo de se libertar. O dinheiro é uma das formas de transformar os sonhos que temos na realidade que vivemos. Sem dinheiro suficiente ou em verdadeira escassez, a vida pode ser sentida como miserável. Mas quando temos dinheiro no bolso, tudo se transforma automaticamente em positivo? Creio que você já sabe a resposta. O dinheiro não pode mudar o que somos. Tudo o que faz é ampliar a nossa verdadeira natureza. Se você for mau e egoísta, terá mais razões para ser mau e egoísta. Se você for agradecido e dedicado, terá mais para doar. Pare um pouco e pense sobre a crise financeira de 2008. Trilhões de dólares em ações e imóveis sumiram no ar. Milhões de empregos perderam-se em poucos meses. Como você passou por este período? Como a crise lhe atingiu? Como atingiu sua família e seus amigos? Alguns de nós reagiram com medo, outros com raiva, alguns com resignação e outros com determinação. Todas estas respostas não foram sobre dinheiro, mas sobre nós. Esses acontecimentos ajudaram a perceber o que o dinheiro significa para nós, qual o poder que lhe atribuímos, se deixamos que o dinheiro nos controle ou se assumimos o controle sobre o dinheiro. O dinheiro ou a vida. Um dos exemplos mais poderosos que conheço desse período foi um senhor chamado Adolf Merkle. Em 2007, era o 94º homem mais rico do mundo e o mais rico da Alemanha, com uma fortuna avaliada em 12 bilhões de dólares. Era dono da maior empresa farmacêutica da Europa. Depois, expandiu seu império para a indústria e para a construção. Estava orgulhoso daquilo que tinha conseguido, mas ele tinha também uma parte de especulador. Em 2008, ele decidiu fazer apostas no mercado financeiro. Estava tão convencido de que a Volkswagen ia cair que decidiu vender todas suas ações da indústria. Só havia um problema. A Porsche tinha feito uma jogada para comprar a Volkswagen e o preço das ações dispararam em vez de cair. Quase da noite para o dia, Merkle perdeu cerca de 250 milhões de dólares numa única jogada. Para agravar ainda mais as coisas, ele estava endividado e em 2008 os bancos não estavam emprestando dinheiro a ninguém, nem a você, nem a mim ou qualquer milionário que precisasse, nem mesmo a outros bancos. Então o que fez Merkle? Procurou novos financiamentos? Cortou suas despesas? Vendeu algumas empresas mesmo com perdas? Não. Quando se deu conta de que tinha perdido um total de 3 bilhões de dólares e que já não era mais o homem mais rico da Alemanha e tinha falhado perante sua família, ele escreveu uma carta de despedida e se atirou na frente de um trem em movimento. Adolf Merkle cometeu suicídio no dia 5 de janeiro de 2009. Por trágica ironia do destino, sua família descobriu poucos dias depois que os empréstimos que havia perdido foram concedidos e que suas empresas haviam sido salvas. Adolf Merkle morreu por causa do dinheiro? Ou morreu devido ao que o dinheiro significava para ele? Para Merkle, o dinheiro era uma identidade, era uma fonte de significado. Perder o seu status de homem mais rico da Alemanha era um fardo demasiado pesado para ele carregar. Sentiu-se um fracassado, apesar de ainda continuar com 9 bilhões no bolso. Talvez você esteja pensando, que desperdício, mas pode ser demasiado fácil para nós julgarmos este homem. Quantas vezes nós não associamos a nossa identidade ou as nossas perspectivas de futuro ao dinheiro? Provavelmente mais do que você gostaria de admitir. O bilionário que quer morrer falido. Por outro lado, há pessoas como Chuck Finney, um americano de origem irlandesa de Elizabeth, Nova Jersey, e um bilionário self-made man. Já aconteceu com você de tentar atravessar em um aeroporto e encontrar uma loja cheia de bebidas, perfumes e outros produtos sem impostos? Um tipo de duty-free shopping? Foi ideia de Chuck Finney. Começou com nada em 1960 e acabou com um império de vendas de 7,5 bilhões de dólares. A certa altura, a revista Forbes o incluiu, tal como a Merkle, nas listas dos homens mais ricos do mundo. Mas Finney era tão humilde que nunca deu importância para isso. Na maior parte de sua vida, não era dono de nenhum carro, nem de nenhuma casa. Andava de ônibus e usava um relógio de plástico.
Tal como Merkle, em 2008 sua conta bancária também estava encolhendo. Agora, com seus 80 anos, Finney tem pouco mais de $1 milhão em seu nome. Mas a grande diferença em relação a Merkle é que, em vez de se agarrar a cada centavo, Chuck Finney doou todo o seu dinheiro. Trata-se de um indivíduo que nos últimos 30 anos assumiu como sua missão agarrar este instrumento chamado dinheiro para usá-lo para mudar a vida de outras pessoas mundo afora. A sua atividade filantrópica estende a todo o globo. Ajudou a estabelecer a paz na Irlanda do Norte, a combater a AIDS na África do Sul e a educar crianças em Chicago. A coisa mais espantosa em relação a Finney é que ele o fez anonimamente. Finney não queria reconhecimento. De fato, só recentemente correu o boato de que era ele o homem por trás desses projetos incríveis. E ele ainda continua fazendo. Chuck Finney diz que o seu objetivo é que o seu último cheque emitido volte por falta de fundos. Obviamente, o dinheiro significava coisas diferentes para Adolph Merkle e para Chuck Finney. O que é que o dinheiro significa para você? Você usa o dinheiro ou o dinheiro anda usando você? Tal como eu disse no início, se você não dominar o dinheiro, ele te dominará. O objetivo final: devolver. Para mim, o dinheiro era algo inatingível quando era criança. Era sempre uma fonte de estresse, porque nunca havia suficiente. Me lembro bem de ter de bater na porta dos vizinhos para lhes pedir comida para mim e para meus irmãos. No dia de ação de graças, quando tinha 11 anos, aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. Como habitualmente não havia comida em casa e meus pais estavam brigando, de repente alguém bateu na porta. Eu abri e vi um homem de pé nas escadas, com sacolas de mercado, com comida suficiente para um grande jantar de ação de graças. Quase não podia acreditar no que estava vendo. O meu pai costumava dizer que ninguém se importava com ninguém, mas de repente alguém que eu não conhecia e que não pediu nada em troca estava se importando com a gente. Isso me fez pensar, será que isso significa que as pessoas se importam com as outras? Decidi que se as pessoas estranhas poderiam cuidar de mim e de minha família, eu também poderia cuidar delas. Mas o que é que eu podia fazer? Prometi a mim mesmo nesse dia que iria encontrar uma forma, um jeito de devolver e doar muito mais. Por isso, quando eu tinha 17 anos, poupei o dinheiro que tinha ganhado em noites de trabalho contínuo e saí na noite de ação de graças para levar comida a 2 famílias. Foi uma das experiências mais arrebatadoras da minha vida. Ver o rosto das pessoas mudar da tristeza para a alegria elevou o meu espírito. Foi verdadeiramente uma dádiva para mim como para elas. Não disse a ninguém o que eu estava fazendo, e no ano seguinte alimentei 4 famílias, depois 8, e não estava procurando reconhecimento. Mas depois pensei, se eu quiser alimentar mais, vou precisar de ajuda. Assim mobilizei alguns amigos que entraram nesse espírito, a coisa cresceu. Hoje minha fundação alimenta 2 milhões de pessoas a cada ano em 36 países, através das nossas International Basket Brigades. Teria eu algum dia conhecido a felicidade de poder partilhar se não fosse esse terrível e ao mesmo tempo maravilhoso dia de ação de graças quando eu tinha 7 anos? Quem sabe? Alguns poderão dizer que foi sorte ou destino ou apenas a boa e velha fortuna. Eu vejo isto como a mão de Deus e considero uma grande bênção. Aprendi a felicidade de dar, e isso não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é apenas um instrumento para tentar satisfazer as nossas necessidades, não apenas as nossas necessidades financeiras. Em boa parte da nossa vida, somos guiados pelas crenças que desenvolvemos ao longo do tempo, as histórias que criamos sobre o sentido da vida, sobre o que devemos fazer ou o que devemos dar. Em última análise, o que irá nos tornar felizes ou nos completar. Cada pessoa tem uma visão diferente de felicidade. Alguns encontram-na em agradar os outros, enquanto outros encontram a felicidade no poder ou no status social. Outros definem a sua felicidade como $1 bilhão. Alguns pensam que o caminho para a felicidade e para uma vida com um sentido é chegar perto de Deus e desistir de todos os bens materiais. Outros ainda pensam que a ideia da felicidade suprema é a liberdade. Qualquer que seja o sentimento que você procura, qualquer que seja o instrumento, seja criar um negócio, se casar, viajar pelo mundo, o que quer que seja, descobri que tudo é apenas uma tentativa de seu cérebro para conseguir satisfazer uma ou mais de suas necessidades, inerentes a todo ser humano. Estas 6 necessidades básicas que descreverei a seguir
tornam-nos superiores, conduzem todo o comportamento humano e são universais. São a força por trás das coisas loucas que as outras pessoas fazem e dos grandes feitos que nós realizamos. Todos temos as mesmas 6 necessidades, mas a forma como valorizamos e as priorizamos determina a direção da nossa vida. Por que é tão importante compreender as 6 necessidades humanas? Bem, se fores construir riqueza, tens de saber aquilo que realmente estás procurando e por que está procurando isso. Se for riqueza, é para que se sinta mais seguro? Para que se sinta especial e único? Ou está procurando a sensação de fazer parte, de poder contribuir com os outros de uma forma que nunca foi capaz de fazer antes? Ou talvez seja por todas estas razões. Se valorizar a certeza e a previsibilidade como uma das necessidades mais importantes de sua vida, você irá numa direção totalmente diferente e atuará de uma forma distinta nos relacionamentos, nos negócios e nas finanças, do que geralmente o faria se o amor fosse a sua primeira necessidade. Se olhar bem de perto para o que realmente necessita, você verá que nem tudo o dinheiro pode lhe dar. O que você realmente está procurando é o que pensa que o dinheiro lhe trará. No final, trata-se de um conjunto de sentimentos, e sob esses sentimentos, há necessidades. Necessidade 1. Certeza e conforto. A primeira necessidade humana é a da certeza. É a nossa capacidade de sentir que controlamos e que sabemos o que vem a seguir, de forma que nos sentimos seguros. É a necessidade de conforto básico, de evitar a dor e o estresse e também de criar o prazer. Isso faz sentido para você? A nossa necessidade de certeza é um mecanismo de sobrevivência. Afeta o grau de risco que estamos dispostos a aceitar na nossa vida, no nosso trabalho, em nossos investimentos e em nossos relacionamentos. A propósito, é daqui que vem a real tolerância ao risco. Mas se você tivesse certeza de tudo em sua vida, se soubesse o que ia acontecer, quando ia acontecer e como ia acontecer, se você soubesse o que as pessoas iriam dizer antes mesmo de dizerem, como você se sentiria? No começo iria se sentir extraordinário, mas talvez depois, como seria? Talvez se sentisse aborrecido até não poder mais. Necessidade 2. Incerteza e diversidade. Por isso Deus, em sua infinita sabedoria, deu-nos uma segunda necessidade, a da incerteza. Precisamos de diversidade, precisamos da surpresa. Você gosta de surpresas? Se você disse que sim, então está enganando a si mesmo. Você gosta da surpresa que quer ter. Aquelas que não quer, você chamaria de problemas. Mas ainda assim precisa delas para dar sentido à sua vida. Não se desenvolve músculos ou caráter sem as oportunidades de usá-los. Necessidade 3. Reconhecimento. Esta necessidade é que impulsionou Adolf Merkel. Todos precisamos de nos sentir importantes, especiais, únicos ou desejados. Então, como é que alguns de nós conseguem reconhecimento? Você pode conseguir isso ganhando milhões de dólares ou colecionando diplomas acadêmicos, superando-se a si mesmo com mestrados ou doutorados. Pode até construir uma rede gigante de seguidores no Twitter, ou participar de um reality show como Big Brother ou The Voice. Alguns fazem tatuagens e colocam piercings pelo corpo todo, e até em lugares que nem queremos saber. Há quem procura reconhecimento mostrando que tem mais problemas que a maioria das pessoas. Você pensa que seu marido é uma besta? Fique com o meu por um dia. Obviamente, também pode conseguir reconhecimento sendo espiritual ou buscando ser. Infelizmente, uma das formas mais rápidas de se obter reconhecimento, que não custa dinheiro nem exige grau acadêmico, é através da violência. Se alguém te aponta uma arma, essa pessoa se torna a mais influente na sua vida. Não concorda? Gastar muito dinheiro pode te dar a sensação de reconhecimento, tal como gastar pouco. Todos conhecemos pessoas que constantemente se gabam das pechinchas que conseguiram ou que se sentem especiais porque aquecem a sua casa com excrementos de vaca ou energia solar. Algumas pessoas muito ricas obtêm a sensação de reconhecimento escondendo a sua riqueza, tal como o falecido Sam Walton, fundador da Walmart, e durante um período, o homem mais rico da América. Ele conduziu por muito tempo, em Bentonville, Arkansas, o seu velho carrinho, demonstrando que não precisava de um Bentley para se locomover.
Obviamente, tinha sua própria frota de jatos particulares sempre à disposição. O reconhecimento é também uma máquina de dinheiro. Foi assim que o meu querido amigo Steve Wynn fez a sua fortuna. Homem que transformou Las Vegas naquilo que é hoje. Sabe que as pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa que acreditam que é a melhor que poderiam obter. Alguma coisa que as faça se sentirem especiais, únicas e importantes. Ele proporciona as mais exclusivas e luxuosas experiências que se possa imaginar em seus cassinos e hotéis. São verdadeiramente magníficos e sem paralelos no mundo. Tem um clube noturno chamado Axis Night Club. O que eu poderia dizer dele? Que é o spot mais procurado de Las Vegas. Mesmo em noites de semana, tem filas na porta. Depois de entrar lá, você poderia ter o privilégio de tomar um champanhe por $700. Se quiser ostentar, poderá dar um passo à frente e mostrar para todo mundo que é alguém importante, pagando mais $10 mil no Ono, o coquetel especial da casa. Elaborado com conhaque envelhecido e suco de laranja, ele é servido por cerca de 20 funcionários e vem adornado com joias em ouro, diamante e o tradicional colar de pérolas. Como se não bastasse, tem ainda as pequenas velas chispantes para que todo mundo saiba que você é importante e que perdeu a cabeça. Necessidade 4. Amor e ligação. A quarta necessidade básica é o amor e a ligação. O amor é o oxigênio da vida, aquilo que todos queremos e de que mais necessitamos. Quando amamos completamente, sentimos-nos vivos. Quando o amor desaparece, a dor é tão grande que a maioria das pessoas se concentra na ligação, as migalhas do amor. Você pode ter esse sentimento de ligação ao amor através da intimidade, da amizade, da oração ou caminhando por um bosque. Se nada disto funcionar, você poderá tentar também arranjar um cão. As primeiras 4 necessidades eu chamo de necessidades de personalidade. Todos encontramos formas de as preencher, seja trabalhando ainda mais, arranjando problemas ou inventando coisas para tentar racionalizar a situação. As 2 últimas são necessidades do espírito. Estas são mais raras e nem todos as conseguem satisfazer. Quando são satisfeitas, sentimos-nos verdadeiramente preenchidos. Necessidade 5. Crescimento. Se você não está crescendo, então está fazendo o que da vida? Está morrendo. Se uma relação não está crescendo, se um negócio não está crescendo, se você não está crescendo, é indiferente a quantidade de dinheiro que tem no banco ou em relação a quantos amigos tem ou quantas pessoas te amam. Não vai então sentir a verdadeira plenitude da vida. E a razão por que crescemos, e estou convencido disso, é para que tenhamos algo de valor para dar. Necessidade 6. Contribuição. É por isso que a 6ª necessidade é a contribuição. Por mais cafona que pareça, o segredo da vida é a dádiva. A vida não é sobre mim, a vida é sobre nós. Pense um pouco nisso. Qual é a primeira coisa em que você pensa quando recebe boas notícias? Você liga para as pessoas que mais ama para contar a elas. A partilha amplia todas as experiências da vida. O sentido da vida é dar significado, e o significado se obtém não daquilo que se ganha, mas daquilo que se dá. No final, o que você consegue nunca te deixa feliz a longo prazo. Você alcança a felicidade naquilo que divide com os outros e que te tornam a pessoa que você é. Uma vez que esse livro é sobre o seu dinheiro, pense de que forma o dinheiro pode preencher as 6 necessidades humanas descritas anteriormente. Pode o dinheiro nos dar certeza? Claro que sim. Diversidade? Também. Obviamente que ele pode nos fazer nos sentirmos mais importantes e sermos reconhecidos. Mas o que acontece com o amor e a ligação? Nas palavras imortais dos Beatles, dinheiro não compra amor. Você pode até comprar um cachorro, pode até sentir uma falsa ideia de ligação com alguém, porque dinheiro, sem dúvida, atrai relacionamentos, mas não são os mais compensadores. E o crescimento? O dinheiro pode promover o crescimento dos negócios e do conhecimento. E quanto mais dinheiro você ganha, mais poderá doar. Mas eis aquilo em que verdadeiramente acredito. Se valorizar o reconhecimento acima de todo o resto, o dinheiro vai sempre te deixar vazio, a menos que venha de algum bem que você faça. E se você está procurando reconhecimento através do dinheiro, isso será um preço alto demais para pagar. Você pode estar lidando com somas altas, mas dificilmente encontrará reconhecimento. O derradeiro significado da vida vem não de algo externo, mas do interior.
Vem de uma sensação de apreço por nós mesmos, de uma forma que nunca irá conseguir obter em outra pessoa qualquer. As pessoas podem dizer que você é bonito, esperto, inteligente, a melhor pessoa do mundo, ou o pior ser humano da face da Terra. Mas o que interessa mesmo é o que você pensa a seu próprio respeito. Em que você acredita? E que saiba que no fundo da sua alma continuas a crescer e a ultrapassar seus próprios limites, para fazer e dar mais do que imaginava que fosse possível. Não há nada que faça mais sentido na vida do que doar. Por isso, apesar de o dinheiro ser um extraordinário instrumento para conseguir muitas de nossas 6 necessidades, não é o único. Quando você andar atrás de dinheiro, não se esqueça do porquê está atrás dele. Você está tentando obter algumas compensações emocionais e psicológicas, e por trás dessas compensações estão as verdadeiras necessidades que devem ser preenchidas para que a tua vida seja extraordinária. Lembre-se de quando os astronautas caminharam na Lua. Imagine a viagem que antecedeu esse evento. Desde uma pequena criança sonhando com o dia em que voaria para o espaço, até o dia em que Buzz Aldrin e Neil Armstrong aterrissaram em solo lunar. Olhando para a visão extraordinária do planeta Terra, que todos já conhecemos pelas fotografias, foram os primeiros seres humanos a fazerem isso em toda a história. Isso tem um significado incrível. Mas o que aconteceu depois? Desfiles monumentais, aperto de mãos do presidente eram heróis. E depois, o que você faz depois de ter caminhado na Lua quando você só tem 39 anos? Se estudasse a história dos astronautas ou lesse suas biografias, saberia que muitos deles ficaram extraordinariamente deprimidos. Por quê? Porque a única forma de conseguirem a sensação de aventura era viajar pelo espaço novamente. Se esqueceram de como encontrar essa sensação num simples sorriso. Não vou pregar mais, mas gostaria de aproveitar este momento para dizer que, apesar de ser o tempo de dominar o seu dinheiro, não se esqueça de dominar a si mesmo. A forma mais rápida de sentir uma ligação ou um sentimento com sua vida, um sentimento profundo de certeza e diversidade, é criar as condições para que possas dar aos outros, encontrar uma forma em cada dia de agradecer mais e esperar menos. A pessoa mais rica na Terra é aquela que aprecia. Entrevistei Sir John Templeton pela primeira vez quando eu tinha apenas 33 anos. Você deve se lembrar dele, era o bilionário que começou do zero e fez toda a sua fortuna quando a maioria das pessoas à sua volta estava com medo. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava se reerguendo, uma inflação em massa atingiu a América do Sul. Quando a maioria tinha receios, ele investia. Perguntei-lhe, qual é o segredo da riqueza? E ele me respondeu, Tony, você sabe e sabe muito bem, você ensina isso a todo mundo. É a gratidão. Quando se é agradecido, não há medo. Quando se é grato, não há raiva. Sir John era um dos seres humanos mais felizes e mais completos que eu já conheci. Apesar de ter falecido em 2008, passados todos esses anos, a sua vida ainda continua a inspirar muitas pessoas. Se você quer ser rico, comece sendo rico. Pelo que você pode agradecer hoje? A quem você poderia agradecer? Poderemos até ser agradecido por alguns dos nossos problemas ou pela dor que tivemos de enfrentar na vida. E se acreditasses que tudo na sua vida acontece por uma razão e que essa razão te beneficia? E se acreditasses no fundo do seu coração que as coisas não só acontecem, mas acontecem para você? Que cada passo ao longo do caminho te fortalece para que você vá mais longe e para que desfrutes mais e partilhes mais. Se partir deste princípio, o dinheiro não será mais uma fonte de prazer ou de dor para você. Fazer dinheiro será apenas uma divertida etapa da viagem. A riqueza será o grande instrumento para atingir aquilo que realmente vale a pena na vida. Mas sabendo que o dinheiro é uma parte das nossas vidas, voltemos à trilha dele. Apesar da emoção deste capítulo, nem todo mundo com quem cruzares no caminho das finanças terá a mesma perspectiva benevolente do crescimento e da contribuição. Você vai entrar num mundo que está cheio de pessoas e organizações que demasiadas vezes estarão à procura de alguém sem conhecimento para se aproveitar. Por isso quero te preparar para o que vem por aí. Antes de debatermos onde você deve investir seu dinheiro, vou te mostrar o que você deve ver.
Há uma razão pela qual a maior parte dos investidores não faz dinheiro ao longo tempo. Quero te armar de conhecimentos que vão te proteger e te permitirão maximizar seus lucros. Tudo isso para que você possa atingir sua liberdade financeira mais depressa do que imagina. A paz de espírito que você tanto deseja será tua. Vire a página. Fim do capítulo 4. Versão brasileira de Max Amadeus, Fábio McDowell, David Lehman.